bem-vindo aqui ao 10 minutos de teoria. A gente está falando sobre fascismo, né, nesses vídeos, e hoje a gente vai falar sobre como surgiu o movimento, né? De onde vem o conceito e qual que foi o que levou o movimento a aparecer, principalmente na Itália, tá? De onde vem o termo, né? O termo fascismo vem de fácio, tá? Que era na época do Império Romano um machado, tá? Onde a lâmina simbolizava o poder do Estado, tá? E o feixe, que é o fácio, que era formado de vários feixes de madeira, simbolizava a unidade do Estado, tá? O que acontece? Alguns grupos camponeses socialistas da Itália do início do século XX, com toda aquela crise que a gente tem já no primeiro período do capitalismo, a gente tem essa primeira crise, então esses camponeses vão adotar esse termo. Com o passar do tempo, alguns movimentos já nacionalistas, eles também pegam emprestado esse termo, e isso começa a chamar a atenção de Benito Mussolini. Em 1914, você vai ter o início da Primeira Grande Guerra contra o Império Austro-Húngaro. Mussolini vai participar dessa guerra, ele vai acabar ferido, mas por causa da sua bravura, ele é quase considerado um herói de guerra. E quando ele retorna para a Itália, ele vai encontrar uma Itália devastada economicamente, tá? Uma Itália em crise, apesar da Itália ter participado do grupo vencedor, tá? da Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? A Itália, como a gente falou, ela entrou muito tarde no capitalismo, e depois, no pós-guerra, ela sofreu, por exemplo, com a concentração de renda, que ficou na mão da indústria bélica, na indústria siderúrgica. Então esses capitalistas italianos, eles acumularam muito dinheiro por causa da guerra, né? Você vai ter aí problemas dos camponeses, que os camponeses agora estão sem trabalho, eles estão sem terra, a terra está devastada, então eles já começam a fazer parte dessa mão de obra que não está sendo utilizada, dos desempregados da época. Você vai ter os pequenos burgueses também já em processo de falência. Você vai ter uma grande inflação acometendo a Itália. E você tem ali mais ou menos 500 mil a 600 mil ex-combatentes voltando da guerra e voltando sem aquela moral que eles desejavam enquanto heróis de guerra, tá? Essa é basicamente a situação da Itália nesse momento. O que acontece? Até aquele período, Mussolini ele tinha um jornal socialista, mas ele vai se desvincular do socialismo e vai começar a criar agora um movimento nacionalista em que ele vai tentar fazer o quê? Unir esses ex-combatentes da Primeira Guerra, esses ex-combatentes italianos, unir essa pequena burguesia que também está passando por crise, porque está tendo seu comércio fechado, seu artesanato não está vendendo mais, e vai tentar unir também a classe camponesa, que já não tem onde trabalhar, e além também de tentar unir esses grandes empresários com grande concentração de renda. É aí que ele vai montar o primeiro movimento fascista nacionalista ativo na Itália no pós-guerra, né? O que acontece? Ele cria o seu novo jornal já proclamando essa ideologia, e ele elege, não só ele, mas toda a nação, ele vai eleger aqueles que são os culpados dessa guerra, tá? Porque o que vai acontecer? Quem estava no poder político nessa época da Itália era o partido da liberal democracia, dos antigos burgueses, né? Com o fim da guerra, eles vão entregar a economia do país, a situação política do país, aos outros países vencedores. Então, o capitalismo internacional entra na Itália, porque essa liberal democracia entrega o poder econômico. E isso desagrada bastante todos esses grupos. Vai desagradar o grupo econômico mais forte, que é da indústria da guerra, vai desagradar os pequenos burgueses, vai desagradar os camponeses e esses ex-combatentes nacionalistas. Então os políticos da liberal democracia, eles passam a ser odiados pela nação. Outro grupo também que o Mussolini vai odiar é o grupo socialista, porque o grupo socialista também está revoltado com esses políticos da liberal democracia,
mas ele começa a se alinhar com o movimento da Revolução Russa, com o movimento comunista de Lenin. Então eles começam a desvincular da Itália, começam a se desfazer de um nacionalismo de esquerda e começam a se unir ao movimento internacional da Revolução Russa, do marxismo internacional. Mussolini vai ficar irado com isso, ele vai chamar eles de traidores da pátria, porque Mussolini vai dizer que eles estão, a nação italiana está tentando fazer pacto com uma antinação, com um movimento internacional. Então, esses dois grupos passam a ser mal vistos por Mussolini e pelos fascistas. O que o Mussolini vai fazer? Ele consegue unir todo esse povo, do grande empresário até os donos do capital industrial italiano, incluindo camponeses. Ele consegue fazer uma união sobre o mito da nação. E eles começam literalmente a tocar o terror na Itália. Eles começam a atacar os jornais, as publicações socialistas. Ele convoca uma massa de revolucionários fascistas violenta para atacar essas editoras de caráter socialista. E ele começa a atacar também os locais da liberal-democracia. É assim que Mussolini consegue uma boa força política através da violência discriminada, né? Ele ainda escreve no seu Opera Omnia, né? Como praticar essa violência, qual que é o objetivo da violência, porque o intuito do Benito Mussolini é criar um caos na antiga Itália, na Itália do pós-guerra, para que ele possa ter o poder e a partir do poder ele possa utilizar o poder para o crescimento italiano. Por isso que ele não vai adotar dentro da Itália práticas marxistas ou socialistas em economia. Ele vai fomentar a economia nacional, ele vai fomentar essas grandes indústrias. Essas grandes indústrias, não todas, mas boa parte delas já patrocina o movimento fascista, né? O patrocínio do movimento fascista ele vem dessas grandes indústrias para que um novo imperialismo surja na Itália a partir do fascista, tá? Então, é só para a gente entender aí como é que surgiu esse movimento. O que a gente precisa fixar então? A gente precisa fixar que o fascismo realmente ele vem de movimentos socialistas camponeses, porque o Benito Mussolini fazia parte, simpatizava com esses movimentos, ele era socialista, ele rompe com ele por causa da Primeira Guerra Mundial, ele vai participar como nacionalista da Primeira Guerra Mundial. Ao retornar, a Itália está numa terrível crise econômica, numa terrível crise social, numa terrível crise política. E partindo dessa crise, ele tem condição agora de criar um movimento de unificação do povo italiano para a tomada de poder e para a prática do imperialismo ou da tentativa do imperialismo italiano, tá joia? É assim que surgiu o tema. Não deu 10 minutos, mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá mais? Abraço!